Quando os habitantes de Liyue falam dos adepti do relevo de Jueyun, há um nome que sempre se destaca em cima dos outros. Quando os festivais chegam, as pessoas acendem incensos e oram, pedindo pela proteção dos adepti. Mas eles não oram pela Xiao, pois Xiao não traz bons presságios nem sorte, pois ele é um yaksha caçador de demônios. Depois que as luzes das lanternas de Liyue se apagaram, essas batalhas não parecem ter fim, nenhum vencedor. Não há testemunhas, nem gratidão. Xiao não se importa com o que pensam dele, porque ele é um guardião yaksha. Proteger Liyue é a única missão. É assim que deve ser. Xiao mostra-se bastante educado, reservado, lógico e determinado, embora conciso e direto ao ponto. Ele raramente está de bom humor e prefere ficar sozinho. Como resultado de seus deveres yaksha, Xiao está constantemente sofrendo com karma negativo por sua matança sem fim. Outros já perceberam a dor que ele sofre constantemente e têm pena dele. Apesar disso, ele é dedicado à segurança de Liyue, sendo o único yaksha restante que ainda permanece em Liyue, enquanto seus companheiros já desapareceram ou morreram. Esse karma negativo também é a razão pela qual ele prefere ficar sozinho, já que não deseja sobrecarregar os outros com seus próprios problemas. Ele gosta de tofu de amêndoas porque o lembra dos sonhos que ele consome. Ele não gosta de outros alimentos e não consegue engoli-los. Xiao tem cabelo preto de comprimento médio com tons de azul petróleo, pele clara e olhos âmbar. Ele tem marcas, tatuagens verdes ao redor do braço direito. Xiao usa uma camisa branca sem mangas com gola preta, calças roxo escuro e botas roxas escuras. Ele usa luvas pretas e turquesa escuro com decalques de ouro e um colar em torno do braço esquerdo. Xiao usa uma manga branca e dourada com um forro vermelho. Ele carrega uma visão a Nemo em sua luva esquerda. Ele geralmente é visto carregando sua máscara yaksha na parte de trás do quadril direito. Xiao pode ter a aparência de um jovem, mas sua verdadeira idade é de mais de 2000 anos. Felizmente, as pessoas não tendem a subestimá-lo com base em sua aparência. É necessário apenas passar um curto período de tempo com Xiao para perceber que ele não é alguém com quem se possa brincar. Xiao é um homem de poucas palavras. Ele é altamente perigoso e tem o olhar mais penetrante que você já viu. Tem uma reputação formidável e alto nível de antiguidade entre os adepti, mas é relativamente desconhecido no reino mortal. Isso é inevitável. Xiao não é uma daquelas divindades populares para quem as pessoas oram por riqueza e proteção, nem é um sábio místico do relevo de Jueyun, para quem os peregrinos se reúnem em busca da sabedoria divina. Não, se algum mortal é infeliz o suficiente para testemunhar Xiao liberar seu verdadeiro poder, é certo que ele está sob as mais terríveis circunstâncias, e eles terão muita sorte se sobreviverem à provação. Não é porque Xiao tenta prejudicar as pessoas. Pelo contrário, como Xiao está acostumado a travar uma guerra contra as forças das trevas poderosas o suficiente para devorar Liyue por inteiro, todos os espectadores que o testemunharem no calor da batalha provavelmente acabarão sendo vítimas das circunstâncias. Para ficar claro, isso significa simplesmente que é difícil evitar danos colaterais, não que Xiao saia por aí silenciando testemunhas. Com o que exatamente Xiao está lutando? Metaforicamente falando, a resposta é velhos ressentimentos, sonhos não realizados, consternações dos perdidos. Na verdade, porém, Xiao está lutando contra os resquícios dos Arcontes derrotados na Guerra dos Arcontes, antes do atual sistema de governo dos Sete. Eles foram derrotados e selados por Morax. No entanto, os Arcontes são imortais. Sua consciência pode diminuir, mas seus poderes e ódio ainda têm muita influência sobre este mundo e seus habitantes, provocando caos nesta terra. Os que estão no poder em Liyue, cientes da verdade sobre Xiao, se referem aos milênios que Xiao viveu como dança nu da conquista do mal. Não há vencedores ou perdedores em suas batalhas, nenhum fim para elas. Ninguém viu essas batalhas, nem ficaria agradecido por elas. Xiao não é o verdadeiro nome deste yaksha,
mas um nome foi dado a ele para sua própria segurança. De volta a um tempo mais ingênuo e jovem, um deus havia se apossado da fraqueza de Xiao e o forçado a servir como uma marionete, o forçando a realizar atos cruéis e sangrentos. Muitos morreram em suas mãos, muitas esperanças foram esmagadas e ele foi forçado a devorar os sonhos de suas vítimas. Por mais que lhe desse dor, ele foi incapaz de resistir. Finalmente, no campo de batalha da Guerra dos Arcontes, Morax, o Arconte Gel, teve um encontro fatídico com o mestre dos Yaksha. O estado atual do mundo já revelou os resultados dessa batalha. Rex Lapis libertou o Yaksha e deu a ele o nome Xiao. Nas fábulas de outro mundo, o nome Xiao é de um espírito sombrio que encontrou grandes sofrimentos e dificuldades. Ele suportou muito sofrimento. Use esse nome a partir de agora. Para pagar sua dívida de gratidão com o Arconte Gel, Xiao assumiu o ônus de proteger Liyue nos milênios que se seguiram. Seu passado de serviço sob o deus do mal apagou a inocência e gentileza de Xiao. Tudo o que restava dentro dele era o modo de matar e o peso de seus pecados. A única maneira de prestar serviço aos mortais era em combate. Mas o que as pessoas podiam fazer por ele em troca? Ninguém jamais parava para fazer essa pergunta. A visão de Xiao, mesmo distante, era intimidadora o suficiente para fazer as pessoas correrem instantaneamente por suas vidas. Se alguém quiser mostrar algum apreço por Xiao, há uma coisa que poderia fazer. Há uma certa agente secreta dos Kishin que é encarregada de apoiar Xiao em sua luta contra as forças do mal. Essa agente secreta administra um albergue chamado de Albergue Vangu. Ocasionalmente, Xiao para na pousada para uma tigela de tofu de amêndoa. Se você pudesse ver a expressão dele quando ele está comendo, entenderia o quanto ele gosta desse prato. Na verdade, Xiao não se importa com o sabor doce. É uma textura que ele acha irresistível, aparentemente, é muito semelhante à dos sonhos que ele costumava devorar. Com o que exatamente Xiao está lutando? Os que estão no poder em Liyue sabem da batalha de Xiao contra as más manifestações produzidas pelos remanescentes dos arcontes derrotados. No entanto, se você fizer a mesma pergunta a Xiao, ele pode muito bem dar uma resposta totalmente diferente. Xiao já foi escravizado por um arconte mau e sofreu imensamente sob seu domínio até finalmente recuperar sua liberdade nas mãos de Rex Lapis. Os poderes de Xiao eram altamente considerados pelos adepti, ele parecia derrotar todos os tipos de demônios do mal com facilidade. Mas os arcontes do mal também detinham imenso poder, e seu desejo de vingança era mais profundo do que os meros mortais jamais poderiam contemplar. Xiao massacrou implacavelmente incontáveis manifestações de suas almas remanescentes vingativas, mas ao fazê-lo, essas almas se tornaram cada vez mais fraturadas. Eventualmente, fragmentos de seu ódio foram capazes de manchar a alma de Xiao. A única maneira de erradicar esse ódio é aceitar a dívida que ele traz, mas essa era a magnitude do mau karma que Xiao acumulou ao longo dos anos que o consumiu de dentro para fora. E ainda assim, Xiao não sente ódio. Tendo vivido por mais de 2000 anos, nenhuma dívida kármica constitui nada além de uma lembrança fugaz. Nenhum ressentimento pode durar 1000 anos, nem qualquer dívida é tão grande que não possa ser paga neste momento. Xiao sempre esteve e sempre estará sozinho por toda a sua longa vida. Mas suas batalhas nunca foram em vão. Por fim, aquele com quem Xiao luta é a si mesmo. O que o Xiao luta contra? O viajante entende muito bem que Xiao luta contra a escuridão que ameaça Liyue. Ele luta para defender Liyue. Mas quem vai defender ele? Houve uma vez em que a maior parte da força de Xiao foi gasta lutando desde o anoitecer até o amanhecer, com ele emergindo vitorioso por muito pouco. Os campos de juncos haviam sido cortados em tiras na luta feroz. Arrancando sua lança de onde havia sido plantada no chão, Xiao começou a caminhada para casa. Bem, disse casa, no entanto, para onde Xiao tinha que voltar? Ele estava apenas deixando o campo de batalha. Já muito exausto, Xiao sentiu o ódio divino que contaminou seu corpo fazer efeito. O ódio sem limites inundou seus sentidos, e ele caiu no chão em agonia.
Mas foi também naquele momento em que a dor desapareceu sem aviso prévio. Isto não foi pela própria força do Xiao, visto que ele havia sido resgatado pelo som de uma flauta. O som límpido e adorável da flauta veio sobre as montanhas e rios, levado pelo vento até onde ele se encontrava. E tão claro continuou a tocar até a primeira luz do amanhecer trouxe consigo o voo assustado de pássaros distantes. Isso protegeu Xiao, massageando seus sentidos selvagens, e lhe deu um momento de paz. Quem estava tocando esta música? Xiao estava curioso, mas não deu seguimento ao assunto. Pois ele já tinha algo que se aproximava de uma resposta. A única pessoa que poderia ajudar era um dos próprios 7. Então esta pessoa, também, deveria ser. Um estudioso da Academia de Sumeru fez uma vez estudos folclóricos em Liyue, cujo resultado foi um livro chamado Viagem à Terra de Liyue, com edições separadas disponíveis em Sumeru e Liyue. Diamante Oculto e Lua Nublada, Maravilhas e Folclores de Liyue é a versão disponível em Liyue, e teve muitas partes místicas e mágicas removidas. A Ode à Ira do Vento é um dos capítulos místicos que permanecem registrados dentro da versão completa na Academia. O documento menciona que embora os Yakshas fossem poderosos e íntegros entre os Adepti, eles eram obrigados por seu próprio karma a sofrer grandes horrores e tribulações. Como tal, eles vagueavam pela terra em um estado de sofrimento interminável. O capítulo lista muitos métodos para consolar os Yakshas, tais como ofertas de alimentos, cantos sagrados e afins. Estes apaziguariam os Yakshas e os ajudariam a continuar a defender a paz. Como nobres guerreiros entre os Adepti, os Yakshas muitas vezes desciam pessoalmente ao campo de batalha. Entretanto, à medida que os conflitos cresciam ao longo dos milênios, eles quase foram exterminados. Hoje, grandes estátuas dos Yakshas subjugando demônios permanecem dentro das fronteiras de Liyue, mas tiveram suas características destruídas. Por sinal, a linguagem usada nesse texto era tão mendrosa e seu conteúdo tão denso, que vendia muito menos cópias do que o Guia de Viagem de Teivai e os resumos culturais internacionais escritos por Elmuski. Todos os Adepti são conhecidos como os poderosos iluminados Adepti, e esta iluminação se refere à luz de um terceiro olho que eles possuem, uma visão. Mas será que os Adepti recebem suas visões como os humanos, como uma forma de reconhecimento de Celestia? Xiao não se lembra mais do momento em que recebeu sua visão. Para os seres humanos, este seria um evento inesquecível. Mas para ele, este foi apenas o começo de sua batalha sem fim. A coisa que Xiao realmente não pode esquecer é algo diferente. Há muitos festivais humanos e poucos se lembram das histórias por trás deles. A maior parte desses dias coincide com ocasiões em que monstros devoradores de homens foram derrotados pelo Adepti anfitrião. As pessoas imitavam seus atos e encenavam rituais de exorcismo para lembrar seu antigo heroísmo, com estas práticas eventualmente evoluindo para festivais de celebração. O ódio e o poder residual de muitos dos deuses derrotados por Morax ao longo de Liyue romperão às vezes com força normal em meio a seu estado semidesperto, meio sonhador. Entre eles, a erupção que ocorre durante o ritual de lanternas é a mais extrema em tamanho. Xiao tem sua missão de realizar a dança nu da conquista do mal, honrada pelo tempo, e assim ele luta noite e dia durante o ritual de lanternas. Assim, ele passou a odiá-lo. Agora, Xiao não considerava a batalha perigosa. Foi devido a seu trabalho duro que Liyue foi mantida a salvo. As pessoas acendiam suas lanternas, e as luzes abençoadas brilhavam através do céu noturno e da costa próxima. Naquele momento, outro sentimento especial floresceu no coração de Xiao. Solidão? Paz? Ou eram seus medos pelo futuro? O aparente jovem Adeptus procurou em seu coração, mas não encontrou respostas. Tem interesse em saber mais sobre os personagens de Genshin Impact? Não deixe de acompanhar o canal para mais conteúdos desse tipo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!